Vitor Pereira, depois da goleada do Flamengo sobre a Portuguesa 4-1, segunda vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. É bom que se diga, o jogo de estreia, na realidade, foi hoje, né? Aquele jogo de quinta-feira foi equivalente à quinta rodada do Campeonato Carioca, jogo antecipado. O Flamengo venceu o Audax ali com a equipe C, molecada, hoje jogando com os jogadores aí que devem enfrentar aí as principais competições. Já para a gente começar uma análise, o Linha de Passe de hoje vai falar também da derrota do Corinthians, vitória do Bragantino 1-0 e também de São Paulo e Ituano, dois grandes aí de São Paulo também estreando no Campeonato Paulista. A gente conta com a sua participação e também as participações aqui do Leonardo Bertozzi, André Kifuri, Eugênio Leal e o Pedro Ivo Almeida. A gente começa falando desse Flamengo aí. A última pergunta me chamou a atenção, o Eugênio até deu risada aqui, porque João Gomes vai precisar de uma reposição, o Eugênio Rio falou assim, mas já trouxe a reposição, já tem o Gerson. Ele falou que é uma questão interna, né? Se vai buscar, se não vai buscar, enfim. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu acho que há necessidade. Começa basicamente com o time do ano passado, mas com uma estrutura um pouco diferente, porque o Dorival usava o diamante, né? Ou como queiram, o losango. E o Vitor Pereira, ele vai com uma estrutura clássica de anos 90 no futebol brasileiro, né? 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Só chamado de quadrado no meio campo. Isso. É basicamente uma coisa assim, para quem gosta dos números e das linhas e tal, é quase um 4-2-2-2. É isso que, isso que ele faz. Ah, mas como que vão ficar na linha de meias? Como vai ficar a linha de meias com De Arrascaeta e Everton Ribeiro marcando por fora quando o Flamengo enfrentar um adversário? Não sei. Não é para agora essa pergunta. Não é para o primeiro jogo. Eu sei, pessoal. O Real Madrid jogou hoje, levou um baile do Barcelona na decisão da Supercopa, mas um baile mesmo em alguns momentos. O Léo participou da transmissão, nós mostramos. Triste, inclusive, que ele me revelou. Nós mostramos o jogo. E não tem como. Lá para vir com a gente, ó. E não tem como, algo que já acontecia na semana passada, quando o Real Madrid perdeu pela Liga Espanhola e tal, se projetar, mas a final do Mundial, esse é o momento. Talvez seja o momento mesmo. Mas o Flamengo tem que primeiro começar a trabalhar de maneira competitiva. Antes de Mundial, tem uma Supercopa com o Palmeiras. É óbvio que não existe condição de comparar as duas coisas em termos de objetivos, mas esse jogo com o Palmeiras vai ser o primeiro em que o Flamengo vai ser medido contra alguém. Sim. Né? E eu acho que até lá, até a estrutura pode ser um pouco diferente. O Vitor já vai ter mais conhecimento, ele vai usar esses jogos do Campeonato Estadual para complementar treinamentos. Para mim, esses jogos são isso, são treinos com uniforme. Ah, mas quando o Flamengo enfrentar os rivais do Rio, que são rivais tradicionais e sempre serão, independentemente do momento técnico ou da era em que nós estejamos nos referindo, o jogo vai ser importante. Fluminense, Botafogo, Vasco, é óbvio. Mas não estão nessa sequência. Mas não estão nessa sequência, também não é uma questão para agora. E o que deu para ver hoje? Uma estrutura semelhante à do ano passado, já com algumas modificações, porque o treinador pensa o futebol de uma outra forma. Aliás, ele foi contratado para isso, para aplicar o time do Flamengo a maneira como ele enxerga, ele pensa o jogo. Mas a qualidade técnica do Flamengo é um negócio fora do normal. Aqui no Brasil é difícil encontrar alguma coisa que se equipare. Ô Bertozzi, em que pese seu jogo contra a Portuguesa, a gente vai sempre, no começo de temporada, a gente sempre vai fazer essa ressalva, né? Calma, é o começo, é o jogo contra A, B, C, ainda não tem um clássico, ainda não tem um jogo pesado. Mas em que pese o jogo contra a Portuguesa? Você olha o Gerson, e a expectativa era, o Gerson vai chegar, ele vai estar em casa, ele vai se encaixar ali, vai sair jogando e está tudo certo como se nunca tivesse saído. Você teve essa impressão ou não? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Ao contrário do que dizem as más línguas, é um prazer estar aqui com os companheiros. O problema não é a gente. O Pedro Ivo é um eterno provocador. Depois da satisfação de fazer um jogo com Gavi, Pedri, Lewandowski. Que coisa maravilhosa, hein? Espetáculo todo. A gente pôde acompanhar aí agora uma rodada dos estaduais. Flamengo, mas aí você tem o prazer de assistir um jogo com... Não tem o Pedro, mas tem o Pedro. Tem o Pedro, mas tem o Gabi. Mas aí você está citando... Eu prefiro não comentar nada do Ivo. Mas aí você está citando o creme do creme também. Você já está arrumando bons trocadilhos para a imprensa da Espanha quando for falar sobre o Mundial, né? Não tem Pedro e Gabi, mas tem Pedro e Gabi. Bem pensado, William. Aí.
Vamos lá, então. Alô, Marca. Alô, As. Fica a dica. Tô dando a deixa, hein? O Gerson tem uma questão também, além da adaptação ao modelo, ao clube, ao Maracanã, são coisas que ele não precisa ser apresentado, ele fez todo um trabalho para a temporada no meio do ano, né? Uma preparação física, inclusive, para a temporada que começava no meio do ano. Já para o jogador brasileiro é um pouco diferente, porque a temporada terminou mais cedo, então a pré-temporada começou mais cedo. Normalmente, em janeiro, os times estão mais atrasados fisicamente do que estão agora, por causa dessa diferença aqui de preparação. Então, não é que ele chega num nível tremendamente diferente do resto também. Mas, como encaixe, eu acho muito natural numa dupla de volantes, né? Ele e o Thiago, porque ali você tem dois que podem um sair mais, o outro ficar mais, e isso se coordena bem. O Eugênio já pontuou como o Gerson ajuda muito mais a vir fazer a iniciação, a buscar a bola, às vezes até entre os zagueiros para distribuir. Mas acho o encaixe muito fácil de fazer, não é nenhuma revolução. O Flamengo desse ano não é um caso de recomeço, de reconstrução, né? É um caso de sintonia fina mesmo, um caso de mudar peças de lugar, ajustar, estimular a concorrência. Então, por que o jogo de hoje, que o André descreveu como um treino de uniforme, uma extensão da pré-temporada, é um pouco mais? Porque não tem 50 mil pessoas no estádio, né? Você quer apresentar um bom papel, tem adversários que estão fazendo ali o jogo da vida, porque para jogadores de times como a Portuguesa é quase um casting para você ter emprego o ano inteiro, né? Da maneira que funciona hoje o futebol brasileiro, para esses caras o jogo vale muito. Então, é um tipo de desafio que pode não ser o maior desafio técnico, mas tem um contexto ali minimamente competitivo. E todo mundo quer, é claro, fazer seu melhor. E acho que funcionou muito bem. Especialmente, acho que a questão dele mostrar desde o começo que a dupla Gabigol-Pedro, essa não vai ter uma alteração de funcionamento tão grande quanto o setor de meio campo. E acho que ele acerta com relação a isso, né? Porque deu muito certo ano passado, para que mexer, né? E é novo para o Vitor, dois atacantes. Sim, exato. Exatamente uma coisa que ele faz. Então, acho que o modelo não vai mudar muito, mas em relação ao Gerson, que foi sua pergunta, William, eu acho que é muito natural a adaptação, assim, não faz tanto tempo que ele foi também, né? E fisicamente você vê que ele está bem, né? Então acho que não vai demorar para ele ser uma peça fundamental desse time. Talvez já para o Mundial, né? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, William. E até para brincar, porque tem um fã de esporte rubro-negro que ele pediu para lembrar, porque para eles o que interessa é que o Flamengo é hoje real, não, né? Exatamente, é verdade. Porque o debate vai se dar sobre isso durante as próximas semanas. No meio de semana, o André estava lembrando aqui, né, de outros momentos do Campeonato Espanhol, quando perde. Durante a semana, aquele jogo contra o Valência já não foi bom. Passou, foi nos pênaltis, mas já não atuou bem. E aí, no dia seguinte, a molecada do Flamengo ganha, então já não tem jeito. Até lá vai ser assim. A gente libera. Até lá vai ser assim, eu acho que é um ponto muito importante quando o Léo cita a questão das 50 mil pessoas, porque é isso, André. O André está certo. É um treino de luxo, é uma extensão da pré-temporada. O Flamengo não precisa fazer muito. Ele acelera em 2, 3 momentos, constrói gol contra a defesa portuguesa com muita facilidade, porque as peças jogam com muita facilidade. Tem uma jogada do Everton Ribeiro no primeiro tempo. Seria um golaço. A tranquilidade com que se penetra ali na área da Portuguesa, troca de passe. Às vezes você parece que passou um tempo da bola, mas você corrige rápido, porque a outra defesa é frágil. Ele tira um defensor de uma forma muito bonita, tenta tirar o goleiro também com um toque por cima. Então a qualidade ela vai sobrepor sempre nesse tipo de competição, como é o Campeonato Carioca. Agora, voltando no ponto dos 50 mil. É melhor entrar e ganhar. Claro, é melhor entrar e fazer 4 gols. É melhor entrar e começar a alimentar um ambiente de vitórias às vésperas de uma viagem para o Mundial. E o torcedor do Flamengo sabe bem como começou a última temporada, com aquela coisa do treinador novo, muito teste, o tal chegou pintando tudo no quarto, a bola não entrava, então independente do elenco ser bom, das projeções serem boas, o resultado não via, isso acaba mexendo. Então se você tem que dar alguma resposta quando o jogo é oficial, é a vitória. A gente vai poder se debruçar sobre o Corinthians, falar de desfalque, de início de trabalho, mas dá uma preocupada porque se viu muito pouco. Vai falar de São Paulo, a vitória exatamente não foi construída como poderia imaginar. O Palmeiras não vence ontem. Então, você fazer 4 gols, carimbar 50 mil pessoas, estreia dos titulares, Vitor Pereira, você está olhando para o Mundial, querendo ou não, é o que se dá para tirar de positivo. O resto, acho que muito pouco. A adaptação do Gerson, acho que ela vai acontecer. O funcionamento de Pedro e Gabi, ele já acontecia. Hoje deu para ver uma mudança ali, né? Ayrton, à esquerda, parece que vai ser o lado onde vai subir mais. Ano passado, à direita, é o lado onde subia mais o ataque do Flamengo. Mas se for para começar de uma forma, que seja com 4 gols, Gabriel e Pedro balançando a rede. Porque lá na frente sempre tem aquela coisa, vai viajar para o Mundial, mas o Gabriel não balançou a rede esse ano ainda. O Pedro não sei o quê. Então você vai tirando essas coisas do caminho. Acho que é importante. É o que dá para tirar dessa primeira exibição do time principal do Flamengo. O André, todo o Flamengo olha para o Real Madrid e vê que não é o melhor momento do time do Ancelotti.
O time não está jogando. Aliás, não só o Real Madrid. O Real até já começou a apresentar isso um pouco antes da Copa do Mundo. Sim. Mas outros clubes europeus viraram fio após a Copa do Mundo. Por exemplo, o City do Guardiola. Até o Paris Saint-Germain perdeu a segunda vez. Paris Saint-Germain. Há outros, né? É. O Liverpool também não vem bem, embora não tivesse começado a temporada muito bem, mas eu acho que piorou o rendimento dele. Então, há clubes europeus que sentiram essa interrupção no meio da temporada até que eles reencontrem o ritmo de competição que eles tiveram em algum momento. Isso pode demorar. É sempre importante a gente ressaltar que a distância técnica entre futebol europeu e futebol sul-americano ainda existe, ainda é bem razoável. Mas também é importante a gente lembrar que no futebol sul-americano, o Flamengo é hoje a principal força. Ele está acima da média do futebol jogado na América do Sul. Sim. Então, isso encurta as diferenças. É jogar. Assim, não vou dizer que o Flamengo é favorito contra o Real Madrid. Você não vai ouvir isso da minha boca. Tudo bem. Mas acho que eu ouvirei de raríssimas pessoas isso. Mas é tentar apostar tudo nessa possibilidade. A gente vem de um Mundial ano passado em que o Palmeiras leva o Chelsea para a prorrogação, jogando defensivamente, é verdade, mas leva o jogo com o Chelsea para a prorrogação. O próprio Flamengo leva o jogo com o Liverpool para a prorrogação. E, de repente, pode acontecer algo que não tem acontecido nas últimas temporadas. Mas é com muita calma, com muita tranquilidade. Eu sei que o torcedor não tem calma, é ansiedade máxima a essa altura. E o Flamengo precisa também ser testado em mais alto nível. Por isso o jogo do Palmeiras é ainda mais importante, que é o único teste real que o Flamengo vai ter antes do Mundial de Clubes. E, claro, também a semifinal, para que ele possa passar para a final contra, eventualmente, o Real Madrid. É pouco para a preparação um teste desse tamanho? Porque, por exemplo, o Palmeiras na semana que vem, o Palmeiras não vai para o Mundial esse ano, mas na semana que vem o Palmeiras já tem o São Paulo. Começo de temporada, então, mas já é um clássico, já é um teste, né? Depois ele vai ter a Supercopa. Já tem 2 jogos pesadíssimos, né? Em espaço de uma semana, de semana que vem a outra. O Flamengo tem um nível técnico no Campeonato Carioca muito baixo. A gente pegar os adversários, acho que Boa Vista, né? Se não me engano. Sim. São mais 3 adversários, né? Madureira, Nova Iguaçu. Madureira, Nova Iguaçu. Quer dizer, é um nível muito baixo. É melhor que seja assim e que até o jogo do Palmeiras, aí o teste no jogo do Palmeiras para ir para o Mundial. Ou o mundo ideal seria pelo menos 2 adversários mais pesados para que o time fosse realmente testado? Na verdade, o mundo ideal, eu acho que seria ter mais tempo para treinar e jogar mais algumas partidas de um nível superior. Tá. Mas isso não é uma possibilidade, né? Os adversários agora, antes da viagem para o Mundial, é que poderiam ser outros. Poderiam, numa questão de suposição em relação a como que o Flamengo aproveitaria melhor esse período. Se tivesse à disposição da comissão técnica do Flamengo, faz o calendário aí. Esquece o estadual. Vão jogar contra quem? Determinem os adversários. O Vitor Pereira e os seus assistentes fariam uma programação de jogos que é diferente dessa. Eles poderiam, por exemplo, como os nossos vizinhos, estão fazendo os famosos torneios de verão, argentinos, uruguaios, chilenos, estão ali jogando entre eles, né? Estão fazendo jogos mais competitivos. Mas, acima de tudo, se fosse possível mudar alguma coisa, o Vitor colocaria o Mundial para frente, né? Eu quero mais tempo. Sim. Eu quero mais tempo para trabalhar, eu quero mais tempo para colocar os meus jogadores do ponto de vista físico no nível, ou pelo menos próximo do nível de competitividade que o Mundial exige. Mas são 2 jogos. Sim, são 2 jogos. Só que você precisa passar pelo primeiro, que é uma questão muito mais de você contra você mesmo. Estreia. E aí, né? Porque, do ponto de vista do torcedor, o ambiente externo, está todo mundo pensando no jogo que decide. Não, porque o foco é você, né, André? Porque se você é eliminado, desculpa interromper, se você é eliminado numa semifinal... É feio. É feio. Não é legal. Diferentemente da final, onde você é o franco atirador. Claro. Você só tem a perder na semifinal. Só. E você tem que ganhá-la e bem. Sim. Para se sentir bem em relação à decisão e tal. Então, eu acho que o Vitor ia gostar de ter mais tempo, principalmente porque esse... um campeonato que, como disse o Léo, é um bônus é um bônus que premia quem foi bem no ano anterior. E se depender do Flamengo, ele vai jogar o Campeonato Mundial em todas as temporadas, e é assim que funciona. E vai ser sempre no início da temporada, no começo do ano. E quando o Real Madrid reclama de jogar o Mundial porque ganhou a Champions quase todo ano. Então... Teoricamente, a gente vai mudar agora, né, o Mundial de Clubes. Sim. Mas ele era realizado ao final da temporada anterior. Mas vai mudar tudo, né? Vai ser uma coisa completamente... Mas é que ele também só muda esse formato aí para 2025, que entra naquela janela aí de final de temporada europeia
onde era a Copa das Confederações. Até lá vai sempre ter esse problema, que é o meio de temporada europeu e o nosso início de temporada atropelado. Não, mas não é que eu estou colocando o seguinte. O Mundial está acontecendo agora, em fevereiro, e aconteceu também no ano passado, depois, mais ou menos na mesma época, em função do calendário apertado da Covid. Sim. Teoricamente, nessa edição de 23, acontece ainda em 23, como era até então. No fim do ano. Sim. O Palmeiras, quando foi campeão em 20, ele foi e viajou direto para o Mundial. Também já com problema, porque ele já foi campeão em 20 de janeiro de 2020. Mas viajou direto. Mas anteriormente, você jogava, o Flamengo jogou com o Liverpool em dezembro de 2019. A questão de você precisar estar num nível muito bom em relação ao que é o seu potencial para enfrentar, em tese, o Real Madrid na final, é que você tem pouco tempo para fazer isso nas condições atuais. É ótimo ter a Supercopa, ótimo. Sim. É muito bom ter a Supercopa, independentemente do adversário, mas é maravilhoso ter a Supercopa. Melhor ainda que seja o Palmeiras, né? Que é o grande clássico sul-americano, vamos dizer, nesse momento. Estou falando entre de times ali. O ideal até que tivesse a Supercopa e a Recopa. Sim. Porque aí você teria 3 jogos. Porque, mais graúdos. Assim, hoje em dia, o Léo falou... também, se você perde as duas, você vai para o Mundial com uma pressão danada. Não, mas é tema de preparação. Sim, sim. O Léo falou, inclusive o Vasco vai jogar, né? A gente vai mostrar no Star Plus com o River Plate. Sim. Só que ainda são amistosos, né? Exato. O amistoso chega no segundo tempo, o cara troca o time inteiro, não tem o mesmo nível de intensidade. Quando você vai jogando uma competição, aí sim, o seu nível é puxado para cima. Você é exigido para jogar em nível de competição. Então, com o Palmeiras vai ser assim. Se fosse com o Del Valle, os 2 jogos com o Del Valle fossem antes do Mundial de Clubes, seria melhor para o Flamengo. Ele teria mais 2 jogos de competição. Em que os times estão ali para disputar título. Claro. E aí chegaria mais preparado. Mas não é o caso. Ele vai chegar mais preparado para os jogos com o Del Valle. Exatamente. Chega mais preparado depois, né? Daqui a pouco eu quero falar de Gabigol aqui, porque bonito, né? Com a camisa 10, bacana o gesto dele, né? No início da partida, né? Chegando ali, entrando no gramado. Joelhou e tal, fazendo uma reverência danada. Vai ser um momento especial pro Gabigol, vai ser uma temporada especial com essa camisa 10. Pode aumentar o nível de idolatria dele no Flamengo, inclusive. Já meteu o gol hoje também. A gente vai falar bastante. Só seguindo um pouquinho aqui com o Pedro com relação a esse Mundial, né? E a passagem pelo Palmeiras, né? Porque tem a gente discutiu essa semana, né? Tem essa passagem pelo Palmeiras ali, né? E até que ponto essa passagem ela vai influenciar para o Mundial? Eu acho que ela pode influenciar cada vez mais quando a gente olha para o outro lado e é um Palmeiras sem Scarpa, é um Palmeiras sem Danilo, é um Palmeiras que tem uma dinâmica diferente de início de temporada. O Flamengo precisa acelerar a marcha, como o Palmeiras acelerou no passado, para jogar o Mundial. O Palmeiras ainda vai se adaptar para a temporada ainda que tem a Supercopa. E você viu o Abel falando que qualidade custa caro, ou seja, falando em reforço. Então, é uma outra dinâmica, é outro início de temporada do Palmeiras. Não dá para tirar conclusão por um jogo, por um final de semana. Mas a amostragem que temos até aqui é que o Flamengo talvez carregue um peso maior para essa final de Supercopa. Pelos reforços, porque tem que apresentar alguma coisa às vésperas de um Mundial. E é o Palmeiras ali ainda entendendo o que vai fazer, se vai repor, se não vai, como é que vai fazer o dinheiro do Danilo, vai ser uma venda casada, não vai ser, vai repor imediatamente, vai repor um pouco mais à frente, o Endrick vai ter decolado, não vai ter decolado. Acho que inclusive essa pressão pode atrapalhar, começar muito essa coisa, mas tem o Endrick, não tem reforço, mas tem o Endrick. Dosar um pouco onde a gente vai chegar nessa pressão. Então, acho que o Flamengo pode chegar um pouco mais, não é o termo exato, mas com o holofote um pouco mais para a vitória do Flamengo. O Flamengo precisa vencer para viajar bem para o Mundial. Caso não vença, acho que o peso tende a ser maior. Mas é o que tem, o calendário que tem é esse. Ficou encaixotado, é assim que aconteceu no ano passado, é assim que aconteceu esse ano para essa versão 2022 do Mundial. Mas o que tem é isso, são mais 4 jogos de estadual, tem uma final com o Palmeiras, tem uma semifinal, são 6 jogos para ver o que você consegue fazer diante do Real Madrid, que já é uma missão ingrata por si só. Não dá para entrar muito, mas qual seria o modelo ideal? A gente nunca vai ter aqui. A gente nunca vai ter um modelo ideal, porque vai corrigir aqui... Joga o Tchouaméni, que é a situação ideal para o Real Madrid, que é o substituto do Casemiro, e olha que substituir o Casemiro não é para qualquer um, e esse rapaz consegue, para ver o tanto que ele é bom. Sim. Mas certamente uma coisa que o Vitor vai ter que pensar é Gabriel ou Pedro, quem de vocês está mais disposto ou tem mais condição de fazer isso? De dar esse combate no volante? Mas assim, ele deslocou para sair, você vem junto, você acompanha, você segue. Você vai ter situações que você vai ter que pensar o tempo inteiro. Mas é interessante pensar na ideia de o Flamengo não jogar com as costas na parede, ao mesmo tempo sabendo que isso implica que se você não for bem sucedido na pressão, você vai ter uma situação de Vinícius Júnior contra o seu lateral direito, que é desesperadora para o lateral,
né? Então, se você quiser fazer esse serviço, você vai ter que ser muito competente na pressão e vai ter que estar num nível físico muito bom, muito alto. Então, acho que o principal desafio do Flamengo é estar fisicamente bem e necessariamente fisicamente melhor. Então, mas nesse momento não existe essa vantagem? A gente contra o Liverpool, era o Flamengo no final da temporada e o Liverpool no meio da temporada. Sim. Só para pegar o último confronto do Flamengo nessa competição. Agora é um Flamengo em início de temporada, né? Que tem contras também, mas acho que tem mais prós. Em início de temporada, vai ter um desafio ali que é o Palmeiras, mas conseguindo treinar, conseguindo equilibrar, dosando o elenco, porque o Flamengo não vai jogar com o time principal todos os jogos que tem pela frente pelo Carioca, né? Pegando um Real Madrid, gente, que é essa condição. É o Real Madrid já em segundo turno, já, né, do meio para o fim da temporada, com vários jogadores vindo de uma Copa do Mundo, vocês estão dando os exemplos, jogadores desgastados, né? Já não vai ter uma vantagem, não estou dizendo que isso vai decidir o jogo, mas já não vai ter essa vantagem natural física para o Flamengo? Eu acho que a gente sempre, o debate Flamengo e Real Madrid, ele sempre vai cair, por motivos óbvios, o que o Flamengo tem de bom e o que o Real Madrid tem de ruim, que pode, é o que a gente tenta sempre nivelar, porque em condições normais o Real Madrid é muito mais time, não é problema nenhum. O torcedor do Flamengo sabe disso, ele pode não querer falar, tem um sonho de ganhar, mas... Então a gente está sempre trazendo o Real onde pode ficar mais humano para o sul-americano esse jogo. E para o sul-americano, onde ele pode se superar numa jornada épica para quem sabe vencer o maior clube da história, o mais vencedor clube da história. Então acaba que a gente sempre leva para isso. Só que ao mesmo tempo, se a gente olhar para o lado de cá, do Flamengo, é um início de temporada. Quando o Vitor hoje começa a descansar todo mundo 70 minutos ali, 60 e poucos, 70 e poucos minutos, também tem a ver com isso. Sim. É um Mundial Marrocos, é uma outra dinâmica. É uma temporada que vai ter ali pouco menos de um mês ali, então o Flamengo talvez vai estar esticando muito, tendo que dosar com alguns jogadores. Então também não é que o cenário é só de céu de brigadeiro para esse Flamengo que vai estar chegando. Vai ter um grande enfrentamento contra o Palmeiras, talvez um segundo pela semifinal do Mundial, para encarar esse terceiro. Em pouco menos de 11, 13 dias ali, em 2 semanas. Final é no domingo, né? O outro no sábado. Se não, mudou, né? Sábado, Palmeiras também. Então, sábado, isso, exatamente. 14 dias ali, em 2 semanas vai ter esse espaço. Mas é um início de temporada, é um início de trabalho, é uma readaptação, é um time que jogava muito por um lado, agora talvez jogue muito pro lado de cá. É um desenho de meio de campo diferente. Então, por mais que tem sempre lembrar o que o Flamengo pode estar perto do ideal para quem sabe bater de frente e beliscar uma vitória, também não é exatamente só um cenário de sinais absolutamente positivos. Acho que sim, talvez se a gente pegue um recorte dos últimos momentos do Real Madrid, o mais agradável ao torcedor do Flamengo é uma instabilidade, um cansaço, um time que não está jogando como antes, como na época que foi campeão, ou decisivo, porque também não era brilhante naquela Champions League, mas era muito decisivo. Peças que você, em tese, como lembra bem o Léo, o Eugênio também reforçou, o Kroos jogando por ali, não se sabe se vai ter o Tchouaméni ou não, como é que vai ser essa adaptação. Então, você tenta pontuar sempre onde o Real Madrid pode ser vulnerável. Pensar que o Flamengo precisa estar na ponta dos cascos para aproveitar essa vulnerabilidade. Não sei se vai ter exatamente esse Flamengo já na ponta dos cascos em menos de um mês do Vitor em campo, o time do Vitor, no caso, em campo. Não na ponta dos cascos, mas fisicamente, talvez com alguma vantagem, pelo desgaste do Real Madrid. Ou não, Eugênio? É difícil dizer isso, essa medição. É muito difícil, porque tem uma programação do Flamengo de ir crescendo... Chegar bem dia 11. Evoluindo até lá. Vai chegar em determinado estágio X. E é óbvio que o Real, embora tenha um calendário apertado, também tem uma programação de recondicionamento físico até lá. Claro. Sim. Isso é feito diariamente. Isso é programado diariamente. Tem a questão individual. Cada jogador tem uma carga, cada jogador é submetido a determinado tipo de exercício de acordo com suas características físicas. Então, o Real Madrid, detectando qualquer oscilação física, vai até lá trabalhar não só para esse jogo, porque esse não é a prioridade do Real Madrid, mas porque ali na frente tem Champions League. 10 dias depois da final do Mundial tem o Liverpool. O Real pode dosar a sua situação física com outra Então, assim, forma. O Flamengo dosa para cá, o Real dosa para lá. A gente fica, desculpa, a gente fica falando aqui, né? Então existe essa comparação, né? O Real Madrid joga pelo Campeonato Espanhol, perde, o Flamengo vai começar a temporada, entra o time de garotos, ganha e tal. Aí hoje estreia o Vitor, estreiam os jogadores do Flamengo no seu time titular, o Real Madrid perdeu a Supercopa e fica essa coisa. Parece
que só aqui no Brasil tem gente falando sobre o atual momento do Real Madrid. Olha o que a gente descobriu ali. Como se o próprio Real Madrid não tem a exata noção de como o momento presente é complicado e um resultado como o de hoje, ok, é a Supercopa, mas é o Barcelona. Não, é um peso. O Real Madrid vem numa fase já de há alguns anos, né, de superioridade em relação ao seu rival no país. E é claro que vão fazer de tudo para solucionar esse problema o quanto antes, não por causa do Mundial, também por causa do compromisso do Mundial e das coisas que vêm depois. Talvez o Mundial seja a Supercopa do Real Madrid, como o Flamengo tem a Supercopa contra o Palmeiras. Essa derrota... Olhando 10 dias para frente. Mas pode ter uma marca. Eu não sei se isso vai ser importante, pesado para eles, mas pode vir a ser o primeiro time europeu a perder uma final de Mundial nesse formato. Pode acontecer. Né? Não sei se isso tem um peso para eles, não sei como isso repercute para eles ser o primeiro europeu a perder. Desde 12. Desde 12, desculpa, perdão, 10 anos porque o Corinthians venceu o Chelsea. Essa derrota Esse formato de hoje... vem desde 2005, Isso. né? 2005, isso. Tem um peso tão grande que a gente vai precisar ver a repercussão amanhã, depois de amanhã, o que vai acontecer de fato no Real Madrid. Com certeza acende todos os alertas, gera uma cobrança interna muito grande e isso, como consequência, tem mudanças. Não estou dizendo que vai cair técnico, não é isso, mas mudanças internas. Pode também fazer com que a diretoria se mexa para tentar contratar mais alguém, porque estamos com janela aberta na Europa. Todo dia está chegando um jogador aqui e ali em grandes clubes. Né? E a gente vê essa carência do elenco do Real Madrid. Eles já se falou muito, e muita gente aí que interessava o Real Madrid nessa janela aí. O negócio do Bellingham não foi fechado ainda com ninguém, né? Não. Esse é difícil que seja para agora. Mas, assim, o Real pressionado por essa derrota, por ter perdido a liderança do campeonato espanhol para o mesmo Barcelona, que vai começando a ganhar uma vantagem. Pensando que tem uma Champions, ele pode, estamos pressionados aqui, vamos tentar mexer no mercado para dar um tapa na mesa? Sim. O resultado de hoje, assim, não é daqueles que deixam indiferente. O resultado não, o jogo. Sim. Real Madrid e Barcelona, 3-1, foi um jogo ali, tava 2-1 até o final, aí foi pro ataque, tomou o gol, 3-1. Não foi isso. O 3-1 foi assim, é um placar absolutamente mentiroso, porque era jogo para 4 ou 5, considerando que o Courtois fez 2 grandes defesas, o Barcelona dominou do primeiro ao último minuto, então acho que o impacto não é perder a Supercopa, cara, assim, Barcelona e Real Madrid, um vai ganhar, outro vai perder, mas sair de campo tão inferior ao seu rival, acho que isso sim vai gerar uma semana de muita turbulência, de muito questionamento. Inclusive, assim, a técnico, a jogadores, por que o nível do Benzema não é o de antes, por que o nível do Valverde, que foi um jogador absolutamente absurdo na última temporada, também ainda não voltou a ser o mesmo. Eu acho que vai ser aquela semana em Madrid o pessoal do Tiringuito lá, esses caras... Nossa, nem imagina, cara. Meu Deus do céu. Agora eu ia falar do Gabigol, né? Importante, imagem muito bacana hoje, Gabigol com a camisa 10 e tal. E é um ano que o Gabigol pode fazer mais história ainda. Passa pelo Mundial também, né? Conquista o Mundial. Como o Zico conquistou, tantos outros jogadores. Tem uma coisa assim, tem o Zico, o Gabigol tá ali, tem gente que acha que nunca o Gabigol vai igualar e equiparar o Zico. Isso aí é uma discussão aí que, nossa senhora, não vai acabar nunca. Talvez quando o Gabigol aposentar, aí talvez faça uma medição aí de tudo isso. Pelo menos botaram o nome dele na música do Zico agora, tirando aquela referência abjeta ao Pelé e ao pelo Maradona. amor de Deus, né? Aliás, foi bem o Zico, né? Foi muito bem o Zico. Aliás, parabéns ao Zico pelo recado que mandou aí a torcida, o pedido, né? Que fez a torcida. Aliás, vamos deixar claro também, né? Não é a torcida do Flamengo. Aquele pessoal lá que faz parte da torcida e tal, que fez o canto daquela forma, né? Cantou daquele jeito, né? Com relação ao total desrespeito ao Pelé e tal, no minuto de silêncio. E ao coisa Maradona. Assim, e ao Maradona. Uma coisa assim, absurda. É uma parcela ali, uma parcela muito pequena, acredito eu, dessa torcida. Mas aí, Pedro, passando a bola para você, o que esperar do Gabigol com o Vitor Pereira nesse ano, onde o Gabigol pode quebrar mais marcas, coisas pessoais, trazendo muita coisa para o coletivo, para o time? Um Gabigol que, junto com o Dorival, abdicou de ser o goleador, né, para fazer uma outra função, embora tenha feito o gol na final da Libertadores, e que não mostrou vaidade com isso. Ele foi extremamente coletivo. O Gabigol até mais garçom do que artilheiro. O que esperar desse Gabigol nesse ano? Uma 10. É cedo para falar. A gente tem um jogo, alguns minutos com o Vitor, e uma situação que o Vitor não estava acostumado, que é ter 2 atacantes, 2 referências.
Mas hoje deu para ver um Gabigol que mantém, em parte, o que foi ano passado. O Pedro era a figura... O Flamengo tinha duas figuras muito fixas, do meio para frente. A primeira era o Thiago, a segunda era o Pedro. O resto todo mundo se mexia. Fosse o Gerson para descer, para sair jogando, fosse para compor uma linha de 4, fosse Everton e Arrascaeta descendo também. Agora, o Pedro fixo lá na frente, o Thiago fixo ali como volante. Então, o Gabriel muito móvel. Então, se dá para projetar alguma coisa a partir de alguns minutos hoje, é um Gabriel muito móvel, um Pedro muito fixo, algo diferente que o Vitor nunca teve exatamente essas duas peças no mesmo time. Me parece que é um Gabriel que, quando ele ajoelha, ele é o camisa 10, ele faz essa... Tem muito do que ele acredita, mas tem muito de entender o simbolismo daquele momento. Quando ele pede a camisa 10, quando ele pode se entrar mais ainda para a história, eu acho que a comparação é muito pessoal. Acho que tem uma molecada mais nova que pode achar o Gabriel o cara que deu as maiores alegrias da vida dela. Tem gente que não coloca em debate porque entende que o Zico, além de ser o camisa 10 do Flamengo, era o camisa 10 do futebol brasileiro naquele momento, referência em Copa, em seleção. São comparações bem distintas. Não é simplesmente o que fez, quantos gols fez numa primeira fase de Libertadores. Não é tão frio assim, tão exato a comparação. Só que eu acho que o Gabriel tem muito mais a fazer. O Gabriel ele passou de uma fase que a Europa é a maior obsessão da vida dele. A obsessão da vida dele é ser feliz no Rio de Janeiro com essa torcida que o abraçou, que ele é um grande representante. O Flamengo nos indica que vai continuar brigando por grandes títulos nos próximos anos. O Gabriel nos indica que vai ser o protagonista em termos de gol, de marca, de comunicação com torcida, com o povo rubro-negro nos próximos anos. Ele só tem a ampliar, a não ser, salvo um comportamento muito fora da curva que interrompa essa história, ele só vai ampliar. E dentro de campo, vi semelhanças com o que foi o Gabriel do ano passado. Vi coisa diferente de lado de ataque, de encaixe de marcação no meio de campo, funcionamento de Pedro e Gabriel. Hoje, em algum momento, você podia ver um Gabriel saindo, o Pedro sendo um pouco mais a referência dentro da área, como foi com o Dorival. Mas eu vi também, em vários momentos, ele mais perto da zona de finalização. Não tão distante como abria antes. Mas não tem a ver com a movimentação do Everton e do Arrascaeta, ele girando mais de eles. Eu não sei se é algo definitivo. Do Dorival já havia a movimentação, mas os sinais desse primeiro jogo do Vitor Pereira é de maior troca de posição entre eles. Maior mexida. Entre os homens do meio para frente. Do meio para frente. Tirando o Thiago, eu vi todo mundo trocando. O próprio Pedro, em algum momento, saindo e o Gabi entrando mais. Sim. Eu vi o Gabi mais perto do gol, na média, do que ele estava. É claro, ainda tem como principal referência o Pedro, mas ele está chegando mais. Ele está mais perto da zona de finalização. Isso pode ser bom para ele. Sim. Essa semana, no caso do funeral do Roberto, a gente discutiu muito assim: o Roberto, o maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros. Isso. Sim. E dos jogadores que estão em atividade, o mais próximo é o Diego Souza. Mas o Diego Souza já está muito perto de encerrar a carreira. Sim. O Gabriel não está. O Gabriel, se não me engano, é quinto ou sexto ali. Vamos levar em consideração que ele tenha mais 10 anos de carreira? Isso é possível? Se não me engano, ele tem 26 anos. Sim. Se ele mantiver uma média ali na casa dos 20 gols por brasileiro, que é uma média alta. É uma média alta. Alta, difícil. Média de artilharia de Mas campeonato. jogando no Flamengo, não é um absurdo você pensar nisso. Isso em 10 anos, ele pode jogar mais 12, 13. O Romário foi até 42 anos. Foi. Ele pode ainda sonhar com algo desse tipo, que é algo dificílimo de você alcançar. Mas independente de qualquer coisa, ele hoje já é uma das marcas do Flamengo no século. Sim. Talvez a principal marca do Flamengo no século. É o rosto de uma era vitoriosa do Flamengo. Ele é o autor de gols de 2 títulos de Libertadores. Sim. Isso já é muito. Ele, como foi dito pelo Pedro, pode construir muito mais. E a gente não está no futuro para saber se ele vai construir mais, o quanto ele vai construir e qual vai ser essa relação. A questão do ídolo é muito geracional. Claro. Ainda voltando à questão do Roberto aqui, eu vi muitas vezes se repetir a frase: Roberto, o maior ídolo da história do Vasco. Sim. E aí eu sempre pontuei, o maior ídolo da geração dele. Inclusive mostrei para as meninas aqui uma foto do Roberto começando a carreira dele, ganhando um abraço, quase que uma bênção, de um cara que tinha sido um outro grande ídolo da história do Vasco, Ademir Menezes. Uhum. Que a geração atual não sabe quem foi. Perfeito. Só que foi um mega ídolo, não só do Vasco, como do futebol brasileiro. Claro. Ele foi artilheiro da Copa de 50, por exemplo. Você pode trazer isso para qualquer, pro Fluminense, como o Fred, por exemplo, isso. Em relação a tantos ídolos históricos. Então, o Zico é o maior ídolo da história do Flamengo dentro de um recorte de tempo dessa geração. Essa geração, a meninada atual,
tem no Gabigol uma referência enorme. E ele pode construir ainda mais. Então, assim, o maior ídolo da história, para mim, é sempre muito complicado, porque é muito recorte de tempo. Não é uma resposta exata. O Apolinho, o Aston Rodrigues, ele fala, o maior ídolo, ele é rubro-negro fanático. Sim. O maior ídolo dele é Evaristo de Macedo. E ele viu o Zico, ele viu muita coisa depois. Portanto, assim, é geracional. Então, o que o Gabigol pode alcançar com a camisa do Flamengo é muito grande, que pode torná-lo um gigante. Ele já é um enorme jogador na história do Flamengo. Pode ser ainda mais. Claro. E ele pode ser ainda mais nesse ano como o artilheiro Gabigol ou como o garçom Gabigol? O Gabigol do Dorival? Isso implica ideia de jogo, a parceria com o Pedro e o desenvolvimento dessa parceria. Eu, honestamente, não acho que o Vitor vai desfazer a dupla. Talvez isso aconteça por alguma outra circunstância, mas dois jogadores desse perfil, que já conquistaram títulos pelo Flamengo, com adaptação de parte a parte, inicialmente mais do Gabriel, mas talvez porque não também do Pedro num próximo momento, para que o Gabriel não deixe de ser um jogador essencialmente goleador, que é a principal virtude dele, embora ele saiba passar, embora ele saiba lançar, embora ele entenda perfeitamente a dinâmica no sentido dos espaços que ele não deve ocupar para que o Pedro seja o jogador, né, mais incisivo, de maior presença na área. Mas o Gabriel, como a gente sempre conversou aqui, ele trata essa coisa da idolatria de uma maneira muito inteligente, porque, especificamente em relação ao Zico, ele se mostra um fã. Ele em nenhum momento... Respeito. Em nenhum momento, por um gesto ou por uma declaração, ele passa a impressão de que para ele é importante fazer mais gols que o Zico na Libertadores. Exatamente. Para ele é importante vestir a 10 e deixar a sua marca. Não. Principalmente pelo gesto de hoje, né? Evidentemente pensado, e está tudo ok. E, por outro lado, o Zico sempre foi generoso com ele, porque o Zico é uma figura generosa e sempre percebeu esse respeito, é mais um torcedor do Flamengo que é um fã. E eu acho que na hora de comparar, a gente deve esquecer essa ideia de comparar jogadores, porque isso faz pouco sentido, mas isso não nos impede e não nos impedirá de entender que no futebol de hoje, quando existe o fã do jogador, o torcedor do jogador, muitas vezes mais até em termos de idolatria do que por um relacionamento que passe pelo clube, o Gabriel é o grande ídolo que o Flamengo tem, é o grande ídolo da torcida, é alguém que se conecta com o rubro-negro de 14, 15, 16 anos de uma maneira quase que automática, né, pela sua forma de ser, e o futebol também é composto desses relacionamentos. Ele tem, eu acho que já uma era marcada, uma época em que o nome dele está ali, o rosto dele, os gols que ele fez, nas conquistas nas quais ele foi tão decisivo. E o Flamengo não tem nenhum plano, óbvio, de tirar um pouco o pé e de deixar de fazer aquilo que vem fazendo nos últimos 3 anos, 4 anos, né? E o Gabriel vai estar aí durante muito tempo. A questão que o Pedro falou, ser feliz no Rio, ser feliz com a camisa do Flamengo, ser feliz marcando gols pelo Flamengo e ganhando troféus pelo Flamengo, é a realidade dele. Vamos convir, por favor. Existe a Europa, existe a elite, existe a seleção, existe. Claro. O dia a dia do Gabriel é o Flamengo. Sim. É só legal. Você fecha aí, Bertozzi. Só para pontuar. Quem é que pode falar isso, né? É isso.